Oi, tudo bem com vocês? Saudades de vocês. Eu estou aqui dentro da minha casa, obedecendo às autoridades, seguindo aquilo que eles recomendam para todo mundo. E espero que vocês estejam todos bem, que estejam fazendo a mesma coisa. Aqui tem pessoas que estão na rua, meninos brincando, os vizinhos conversando. Isso, o que é? Desobediência. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a desobediência. Eu separei 2 versículos, que está em Romanos 13 e Êxodo 10. Mas antes da gente alimentar o nosso espírito, porque essa foi uma maneira que eu achei da gente fazer aí o que todo mundo está fazendo. Tem gente que está trabalhando em casa, assim, eles arrumaram uma maneira de seguir a vida sem desobedecer às autoridades, sem sair de dentro de casa. E nós também demos o nosso jeitinho. Eu estou aprendendo até a mexer em laptop, iPad. Então, prestem atenção nos versículos. Versículo 13 de Romanos e o versículo 10 de Êxodo. Mas antes disso, eu quero orar com vocês. Abaixem as suas cabeças, vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Pai, cuide, Senhor, das nossas crianças. Cuidem, Pai, cuida das crianças de todo o mundo, Senhor. Que nós sabemos, Pai, que o Senhor está na frente de toda essa situação, Senhor. Porque nós sabemos também e cremos que em tudo o Senhor tem um plano, Pai. Nesse momento agora, Senhor, aonde nós vamos falar da Sua palavra, Senhor, e vamos alimentar o nosso espírito, Pai. Esteja conosco, Senhor. Abre a nossa mente, Pai. Abre o nosso coração, Senhor, para ouvir, Senhor, a Sua palavra. Te agradeço mais uma vez, Senhor, pelo Seu carinho, pelo Seu cuidado e pelo Seu amor. E abençoa, Senhor, todas as nossas famílias, Senhor, nossos amigos, nossos vizinhos, nossa igreja, Senhor, nosso pastor, todas as famílias, Senhor. Esteja conosco, Senhor, cuidando de cada um de nós nesse momento, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo de Romanos 13. Ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades e superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, estabelecidas por ele. De modo que aquele que se opõe à autoridade e resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si uma grande condenação. Ou seja, dor, sofrimento, problemas que vão surgir. Agora, vamos para o capítulo de Êxodo 10. Eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou ler aqui, vocês podem estar acompanhando aí na de vocês. Diz o seguinte: diz o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, porque eu faço esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então, agora vamos lá para a história. Vocês lembram que Moisés ele foi parar no palácio e ele conviveu naquele palácio junto com o faraó, né? Por muitos anos. Ele foi criado junto com Ramsés, que era o filho do faraó na época que ele era criança, pequeno, na época que ele foi para o palácio. E ele cresceu, foi educado ali dentro do palácio, né? Com todas as mordomias de um príncipe, junto com Ramsés. E ele cresceu. Só que Moisés,
ele não gostava muito da maneira com que o povo de Israel era tratado pelos egípcios. E certo dia, ele presenciou um egípcio brigando com israelita. E ele maltratou o israelita, ele batia no israelita, ele chicoteava o israelita. E Moisés, vindo aquilo, ele, pelo impulso dele, ele foi para cima do egípcio e acabou matando o egípcio. E com essa atitude dele, ele não teve outra saída a não ser fugir. Lembrando que tudo estava debaixo de um plano, que tudo estava sob o controle de Deus. Como a nossa situação que nós vivemos aqui esses dias de quarentena e de epidemia. Baita epidemia. Bom, vendo isso, ele fugiu. Ele foi para lá na terra de Jetro. Lá na terra de Jetro, ele contou o que aconteceu e ficou por lá, trabalhando. Até que ele se apaixonou por uma das filhas de Jetro, que era Zípora, a filha mais velha de Jetro. E ele gostou dela e conversaram e o sogro, autorizou eles a se casarem. Ele se casou, ficou por lá bastante tempo, tiveram 2 filhos. Só que chegou um dia, Moisés foi para o campo cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas, cuidar dos animais de Jetro, quando Deus apareceu para Moisés. Moisés, de repente, ele ouviu uma voz falando, Moisés, Moisés, ele se assustou. Ele falou, nossa, mas o que está acontecendo? Ele olhou de um lado, olhou do outro. De repente, ele ouviu a voz dizendo assim, não se assuste, sou eu, o seu Deus, o Deus de Israel. Tirem as suas sandálias, porque você está pisando em terra santa. Aí Moisés, mesmo assustado, obedeceu imediatamente, foi tirando as sandálias. E Deus começou a dizer o seguinte para ele, Moisés, eu tenho uma grande missão para você. Você vai voltar para o Egito, porque o povo judeu, ele está debaixo de um sofrimento muito grande. E Moisés, ouvindo aquilo, voltou, lá para casa, falou com Zípora, falou com o sogro, Jetro, e todos falaram, não, se foi Deus de Israel que está te mandando, você vai. Zípora e os filhos ficaram. E Moisés foi. E Deus havia dito a Moisés que ele encontraria Arão, seu irmão, no meio do caminho. E foi o que aconteceu. Quando ele encontrou Arão, eles se abraçaram. Arão pôde, durante a viagem, contar para ele tudo que estava se passando, tudo se confirmava, até que eles chegaram. Quando eles chegaram no Egito, Moisés, ele foi direto para a casa dos pais israelitas. E lá, todos já esperavam, E eles se abraçaram, conversaram a noite inteira, comeram. E Moisés falou assim a Arão, Arão, amanhã nós vamos até o palácio e você me acompanha, porque assim diz o Senhor. E Arão acompanhou Moisés. No dia seguinte, eles levantaram, foram lá para o palácio falar com o faraó. Já era o Ramsés, o pai do Ramsés, o antigo faraó, já tinha morrido. Eles se conheciam, eles foram criados juntos, eles foram aprender a lutar juntos. Quando Moisés chegou na porta do palácio, os guardas foram avisar o faraó ficou muito feliz. Manda Moisés entrar. É claro que eu lembro de Moisés, há muito tempo eu não vejo Moisés. E Moisés adentrou no palácio. E quando se encontrou com o faraó mediu Moisés assim de cima a baixo e falou, eu estou muito feliz de te ver. Eu estou muito contente, mas que roupas são essas? Da onde você vem? Você vai lá para os seus aposentos, eu vou mandar roupas limpas, você vai tomar um banho, eu vou colocar um anel no seu dedo e vou te dar um cargo aqui. E hoje nós vamos ter uma grande festa aqui no palácio, porque nós vamos comemorar a sua volta. Moisés era um homem especial, ele era um homem muito inteligente. Aí o faraó de repente olhou para Arão e falou, mas e esse, quem é? Aí Moisés disse, esse é Arão, meu irmão. Mas o que ele veio fazer aqui? Não, Ramsés, ele veio só me acompanhar.
eu vim te trazer um recado. Eu vim te trazer um recado do Senhor Deus de Israel. Epa, peraí. Como assim? Ele não tinha entendido ainda o que Moisés foi fazer lá no palácio. Como assim? Falei assim, eu vim trazer um recado do Deus de Israel. Ele quer que você libere o povo de Israel. Aí Ramsés falou assim, um olhou para o outro, olhou para os seus conselheiros, olhou para a mãe egípcia, que já estava lá, toda feliz, porque o filho de Moisés já tinha voltado, e todos ficaram indignados. Assim, como assim? Não vai me dizer que você também acredita nesse Deus invisível? Você veio aqui para isso? Para me dizer isso? Para me afrontar? Olha, Moisés, não tem mais conversa. Pode ir embora. Se é isso, pode ir embora. E Moisés falou assim, Ramsés, Deus vai mostrar o seu poder. Ele vai mandar sinais para você. Olha aqui, o que fala aqui em Romanos 13. Fala sobre os sinais. Mas o que aconteceu? Êxodo 10. Ele endureceu o coração de Moisés. Por quê? Endurecendo o coração de Moisés e endurecendo o coração dos seus conselheiros, daqueles que ficavam ali do lado do faraó, ele ia conseguir mostrar sua soberania para o povo, através dos sinais, que eram as pragas. E Ramsés, com aquele coração endurecido, não aceitou e mandou Moisés embora, e Moisés foi. Moisés esteve no palácio durante 2 dias, conversando com Ramsés, e ele não cedia, é claro. Ele estava com o coração duro, porque Deus permitiu isso. Até que um dia eles se encontraram no Rio Nilo. E lá no Rio Nilo, Moisés pôde mostrar para o faraó o poder de Deus pela primeira vez. E Moisés disse ao faraó, hoje você vai conhecer o poder de Deus. E falou para Arão, Arão, estenda a sua vara sobre o Rio Nilo. E Arão imediatamente estendeu a vara sobre o Rio Nilo. E o que aconteceu? A primeira praga. Aquele sangue foi tomando conta do rio. Foi tomando uma proporção tão grande que esse sangue foi levado lá para o palácio. Ele foi parar nas torneiras. Imagine as pessoas abrindo as torneiras para pegar água e de repente aquele sangue desceu. Foi parar dentro da onde as princesas tomavam banho. Foi parar em todos os lugares onde havia água. E era um cheiro muito forte, porque peixes haviam morrido. Pensam que Faraó voltou atrás? E aí começaram a vir as pragas, uma atrás da outra. A segunda praga foi as rãs, que entraram por todos os lugares, no palácio, nas praças, nas ruas, nas casas, em todos os lugares. Imagine que terror que deve ter sido. Terceira praga, os piolhos. Aqueles piolhos, eles se transformaram, se multiplicaram de uma maneira que elas tinham que tirar aquelas perucas e a cabeça coçava. Vocês imaginam a aflição que devia dar? Esses piolhos vieram do pó da terra, que Arão pegou e jogou para cima. Quarta praga, percebem? Vem uma atrás da outra, Foram as moscas. Se uma mosca incomoda muita gente, vocês imaginam um monte, milhares de moscas. Muito nojento, né? E aí veio outra praga, a quinta praga, a morte dos animais. A morte dos animais, mataram todos os animais que estavam lá junto com eles, com o povo do Egito. E o faraó ali, ó, não cedia. Vocês percebem que as pragas, elas iam aumentando a proporção, cada vez vinha uma praga pior que a outra, e passava. Moisés foi lá no palácio, foi ver com o faraó. E aí, Ramsés, você viu os sinais de Deus? Você conheceu o poder de Deus? Quando você vai liberar o povo? E ele
eu já passei por todas essas pragas que Ele mandou e eu ainda estou aqui, de pé, porque eu estou